fala, torre forte é o nome do Senhor. Então os justos correm, se refugiam, encontram segurança nele. Então que os irmãos saibam do nome profético dessa casa. É um lugar de refúgio, é um lugar de segurança, é um lugar que vocês podem se reunir, encontrar um no outro. O alicerce, quando está fraco, encontrar força, quando estiver morrendo, encontrar vida. E eu estou aqui, com a permissão dos meus apóstolos, Fabiana e Marley, e a palavra que eu quero ler para os irmãos é em Lucas 5, a partir do versículo 33. Acima de tudo, primeiramente, eu quero que os irmãos saibam que eu não fiz teologia, eu não sou missionária, eu não sou apóstolo, não tenho nenhum tipo de ministério oficialmente. Mas eu creio que Deus usa quem Ele quer. Tanto que Jesus fala, graças te dou, Pai, porque ocultaste isso dos sábios e entendidos e revelaste isso aos pequeninos. Então a gente está aqui para fazer a vontade do Senhor, porque se Ele me permitiu estar aqui, eu creio que Ele tem algo grande para fazer e para falar com a igreja. Amém? E o versículo 33 diz assim: e eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que é o remendo da nova, não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Pode se sentar, irmãos. Começando pelo contexto, que se desenrola essa palavra, desenrola esses versículos, fala de quando Jesus ele chamou Levi, que é Mateus. Ele estava sentado na coletoria, ele era um publicano, e aí o Senhor chama ele e ele faz um grande banquete na casa dele. E nisso ele convida todo tipo de pessoas, ele convida fariseu, ele convida publicano, ele convida todo mundo que provavelmente ele conhecia. E aquelas pessoas se sentam na mesa e Jesus e os discípulos conversavam com eles, falavam, e os publicanos e os fariseus, começavam a interrogar: por que o mestre de vocês come com pecadores? Por que vocês falam com pecadores? Aí Jesus vai e dá uma palavra para eles que corta com toda a sabedoria. Jesus vai e corta aquele argumento deles e diz: não é os sãos que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E não satisfeitos com aquela palavra que Jesus dá, eles interrogam ele. Por que os fariseus e os discípulos de João jejuam e oram frequentemente e os seus não? Irmãos, eu quero dizer, e é uma coisa que Deus falou comigo. Ele falou que quando o inimigo ele não consegue te acusar, ele vem tentando com comparação. Porque foi isso que aconteceu. Primeiro ele acusou. Por quê? Ele tentou acusar. Por que ele faz isso? Por que ele se senta com pecadores? Mas aí Jesus vem e corta aquele argumento. Então eles se levantam e falam: então por que eles fazem isso e você não faz isso? E aí Jesus mais uma vez corta eles com a sabedoria, a mansidão infinita do Senhor. Então, o ministério de João, como a gente sabe, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Eles indagando Jesus sobre aquilo, Jesus, ele sabia que João, ele estava sobre a lei, Jesus estava sobre a lei, ele não veio para mudar a lei, ele não veio para mudar nada, ele falou: eu vim parar com
jejuava, por isso ele orava, por isso os fariseus oravam e jejuavam. Só que ali Jesus, ele estava falando da hipocrisia deles. Porque eles não estavam ali de coração puro e dando mérito sobre uma coisa sincera. Ele apenas queria encontrar uma falha. Queria encontrar uma falha no ministério do Senhor e nos seus discípulos. Então, para mostrar para os irmãos que João, ele estava assim ali, sob a lei, e ele veio com um propósito, e esse propósito era e vinha do Senhor, e ele veio para cumprir, ele não veio com um ministério semelhante de Jesus, ele veio debaixo da lei, ele veio para batizar, para preparar o caminho para aquele que ia trazer as boas novas. Em Gálatas 3:13 diz como Jesus ele nos libertou dessa antiga aliança que vinha como um fardo, que vinha como um peso, porque a lei ela não justificava ninguém, ela condenava. Ela vinha para dizer, se você não fizer isso, você não tem aliança com Deus, você está errado. E Jesus ele veio pela graça, ele veio para justificar, porque ninguém era justificado pela lei. Em Gálatas diz que é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica estas coisas por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E é isso que o ministério de João veio antes disso. Jesus, quando ele se entregou naquela cruz, a velha aliança foi esquecida e agora veio uma nova aliança pelo sangue do Senhor. Só que aqueles homens, eles, no fundo, eles não acreditavam no ministério de Jesus. Eles chamavam Jesus de mestre, eles diziam que reconheciam, mas na verdade não era aquilo. Eles só queriam encontrar como era no povo de Deus, sempre matando os profetas, sempre matando os homens de Deus, sufocando os homens de Deus até a morte. E é isso que Satanás quer. Às vezes a gente levanta, sabe, homens de Deus para cuidar da gente, para trazer mensagens para a gente, para nos fortalecer. Só que a gente está tão amargurado, tão preso naquela vida de religiosidade, naquela vida, é isso que tem que ser, é assim que tem que ser, tem que acontecer assim, 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 assim. E a gente acaba sendo sufocado. Porque o nosso Deus, ele trabalha em pequenas coisas. E quando a gente quer coisas grandes demais, quando a gente está rodando muito, sabe, em torno de si mesmo, a gente perde o foco daquele que é digno de toda honra, de toda glória. E João, ele veio, ele viveu. A Bíblia fala que ele viveu no ministério do Senhor. Ele vivia nos desertos, se alimentava de gafanhoto e mel. Ele tinha roupas de pelo, nenhuma glória. Os homens não viam nenhuma glória, porque ele veio simplesmente para viver a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor e preparar o caminho para aquele que era digno. Então, Jesus ele faz essa alusão. Ele diz, no versículo 34, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. E ali Jesus estava falando, porque muitos de nós não sabem, mas o jejum dos judeus é um jejum de humilhação, é um jejum de submissão, de reflexão, é um jejum em que eles se afligem e se entristecem para pensar, o que eu estou fazendo de errado? O meu povo está fazendo isso e isso contra o Senhor, vou jejuar, vou afligir a minha alma para que Deus tenha misericórdia, para que Deus veja quanto meu coração está entristecido e ele se volte para o povo e perdoe. A Bíblia fala de como Daniel, ele soube através das escrituras que o tempo do cativeiro tinha terminado, mas o cativeiro não virou. Então ele foi e orou a Deus e jejuou. E durante 21 dias ele ficou clamando a Deus, pedindo, Deus, perdoa o pecado do teu povo, Deus, perdoa-nos, livra-nos desse cativeiro, isso, através do jejum. Tanto que os judeus eles têm um jejum que eles chamam de jejum do perdão, em que eles se reconciliam, eles pensam naquilo que eles têm feito de errado e se arrependem sinceramente diante de Deus. Então, para o
para os judeus o jejum era isso, se entristecer. Então Jesus fala, como é que vocês querem que eles se entristeçam se o Messias dele está com eles? Mas haverá um dia em que eles terão que jejuar, porque o Messias não vai estar mais com eles, vai cumprir o ministério que ele veio fazer aqui na terra. Então Jesus, ele mais uma vez responde aquilo que eles fizeram, mas não com nenhum tipo de agressão, mas ele fala conforme as Escrituras, conforme aquilo que ele vem fazer. E em Hebreus 7:22, e o versículo 25 diz: Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Antes, os filhos de Deus, eles tinham, né, os profetas, eles eram intercessores. A Bíblia fala de como a intercessão de Moisés salvou o povo inteiro. Que Deus falou, eu vou matar esse povo e vou fazer de você um povo numeroso nessa terra, eu vou fazer da sua descendência. E Moisés falou assim, por que tu estás irado com o teu povo, que tirou do Egito? Esse povo é teu, não é meu. Então, ali o coração de Deus se voltou novamente, lembrou da aliança e aquela intercessão foi recebida. É muito importante a intercessão dos santos, a igreja está em oração, em jejum, porque milagres acontecem. A história é mudada, a reconciliação, a salvação, a mudança, o jejum e a oração mata a nossa carne e nos conecta com Deus. Às vezes é isso que falta. Falta a gente entender qual é o propósito de servir a Deus, é algo maior. Não é ir para a igreja, não é ir só para a consagração, é aplicar a palavra do Senhor. E esse é o mais difícil. Mas eu quero dizer para vocês que antes de trazer essa palavra para vocês, a palavra ela primeiro transforma a gente. Primeiro ela toca na gente, ela muda a nossa vida, porque eu não posso vir aqui e falar algo para vocês que eu não pratico. Algo que não mudou dentro de mim, algo que não tocou dentro de mim. Porque o nosso Deus, ele não é hipócrita. Ele é vivo, ele é fiel. Jesus, ele foi verdadeiro em cada passo que ele deu e ele corrigiu conforme a verdade que ele vivia. Então nós não podemos querer apontar o erro dos outros se não for por amor. A Bíblia nos dá a verdade sim de corrigir, mas com amor, como a irmã disse. A Bíblia fala que Deus é amor. Então, em Coríntios 13 fala que não tiver Jesus, quem não tiver amor. Jesus é amor. Então, quem não tiver Jesus e fizer tudo o que quiser fazer, porque falar em línguas é um dom e Deus não tira. Tanto que tem pessoas desviadas, que às vezes Deus usa para dar a palavra para alguém, a pessoa fala em línguas. Mas ela não está servindo a Deus. É dom, Deus não tira. É quem serve a Deus de coração e vive conforme a palavra. Por isso que Jesus diz que muitos vão chegar e falar: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso e aquilo no teu nome. Ele fala: não vos conheço. Igual falou para a gente, que você perdeu o óleo, você perdeu o selo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você perdeu o selo, que é o Espírito Santo. Quando a gente vai ler, as virgens, elas eram todas virgens, e representa a igreja, todas elas eram virgens. Não se contaminaram, mas elas perderam algo precioso, que é o Espírito Santo. E por causa disso, o noivo não reconheceu elas, porque o Espírito Santo é quem testifica ao nosso espírito que a gente é filho de Deus, é o que a palavra diz. Então que a gente possa se guiar conforme a palavra e saber quem a gente é em Cristo, para que nosso coração não se contamine com o ódio desse mundo, com o rancor desse mundo, com a ira desse mundo, porque Jesus está voltando. E quando a gente lê a palavra, a gente vê que quando Deus está prestes a fazer algo novo, algo grande, primeiro ele faz uma limpeza naquilo que se danificou, naquilo que se perdeu, naquilo que se deteriorou. Foi assim quando ele criou os céus e a terra, ele teve que expulsar os anjos do céu que se corromperam. Quando Deus ele viu que a maldade do homem tinha aumentado, ele exterminou, mas salvou a família de Noé, ele fez da família de Noé a nova descendência da humanidade justa, que seria justa e não contaminada.
É assim que Deus faz, foi assim que Ele fez no deserto, quando o povo se contaminou com a murmuração, e Ele falou, bom, vocês vão ficar 40 anos aí, mas esses que murmuraram não vão entrar, porque não guardaram a minha palavra e não confiaram naquilo que eu prometi. É assim que o nosso Senhor faz. Ele é infinito em amor, Ele é infinito em graça, Ele é infinito em misericórdia, Ele prospera sim o ímpio, porque há princípios que Deus estabeleceu que servem tanto para quem serve e para quem não serve. E é isso que Deus tem me ensinado. E é isso que, se você for ler qualquer livro aí que ensina sobre riquezas, os homens falam, seja grato a Deus. Se você ficar doente, seja grato a Deus. Se você perder o emprego, seja grato a Deus, porque Ele sabe. Olha só como é poderoso. Uma pessoa que não serve a Deus entendeu o que a palavra de Deus diz, mas quem serve muitas vezes não entende. É ser grato. Aleluia. O segredo da prosperidade para Deus é ser grato, é reconhecê-lo, é saber que Ele cuida da gente, que por mais que a gente passe por dificuldade, a gente tem que ser grato, porque Ele é o Todo-Poderoso. Independente de tudo, a gente tem que ser grato. E aqui falar sobre no versículo 33, que Jesus começa com a primeira parábola para explicar, para tentar fazê-los entender, porque sempre quando Jesus fala em parábolas, eu quero deixar isso bem claro a vocês, que foi uma coisa que o Senhor falou para mim. Ele está falando mistérios de coisas que podem ser aplicadas em várias outras coisas, porque a palavra assim é nova. Então Jesus, ele fala algo em mistério para que a gente possa, a palavra se renovar e a gente possa recebê-la em várias áreas da nossa vida. E ele diz assim, então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Nessa parábola, Jesus estava fazendo alusão à velha aliança. Ele falou, não tem como vocês quererem viver duas coisas. A nova e a velha aliança. Ou vocês creem no que eu estou falando, no que eu vim fazer, ou vocês continuam na velha vida, que é a velha roupa. Porque o que eu vim fazer não vai se ajustar ao que é velho. Vai ter conflito. Ou vocês aceitam a roupa toda nova, ou vocês não vão conseguir ajustar o remendo novo nessa roupa velha. Não tem como a graça se misturar com o juízo. A graça veio para salvar, para dar direção. Mas a lei ela era preconceituosa, ela não incluía todo mundo. Jesus veio. E tem um versículo que eu acho muito lindo que Jesus fala ali. Eu vim e tem outras ovelhas que não são desses apriscos, mas me convém congregá-las também. Eu acho muito lindo. E quando eu leio esse versículo eu choro, porque eu falo, cara, Jesus já me via. Ele fala, tem outras ovelhas que não são vocês, mas elas vão ser grandes por causa daquilo que eu vou fazer. Elas vão ser transformadas por causa daquilo que eu vou fazer. Eu queria muito que vocês sentissem o que eu estou sentindo. A graça de Deus, a bondade de Deus, ela traz uma alegria tão grande, que resume aquele versículo que diz, tu me dás mais alegria dos que têm pão e vinho com fartura. Porque o nosso Deus traz uma alegria, o Espírito Santo, ele traz alegria, e é um dos frutos dele a alegria, a mansidão, a temperança, o amor. Isso tudo traz união. É um tempo, igreja, de se unir, de um ir na casa do outro e fazer aquilo que em Atos fazia, uma célula. Porque às vezes não é suficiente no culto, porque a gente vem para o culto para adorar a Deus. Não é para conversar, não é para fazer isso e aquilo, é para adorar. Mas a comunhão, ela é poderosa. A Bíblia fala que a comunhão, o sangue de Jesus vem sobre a gente e ele justifica de todo pecado. Então a comunhão é mais importante. A gente precisa saber o que o outro está passando. A gente precisa ajudar o outro em oração. A gente precisa fortalecer o cansado. Porque Isaías fala que ai daquele que vê, daquele que negligencia, daquele que não procura saber. A gente tem às vezes muito fôlego para julgar, para comparar, para julgar a forma como está se vestindo, ou sei lá, qualquer outra coisa.
Mas não é isso que Deus quer da gente. Jesus, ele não julgou aquela mulher que estava sendo condenada por adultério. Ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando a gente olha para Jesus e a gente se espelha em Jesus e a gente vê, eu tenho muito a melhorar. Eu tenho muito a mudar. Porque a gente fica preso em conceitos, em rituais, fazer tem que ser assim, começar assim, fazer assim. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que age no imprevisto. Às vezes a gente não está esperando. E a Bíblia fala que os filhos de Deus, eles são guiados de uma forma que eles vão para lá e para cá, não sabem para onde vem, não sabem para onde vai. Então que a gente possa estar atento à voz do Senhor e deixar, sabe, a religiosidade, os ritos. Porque isso não vai levar ninguém para o céu. Jesus condenou os fariseus por causa disso. Vocês lavam as mãos, mas é interior. Quem criou o exterior também criou o interior. Então você precisa tanto lavar fora como lavar dentro. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Coisa linda, Jesus. E nessa parábola, Jesus ele fala sobre as vestes, que não dá para remendar coisa velha e coisa nova. Você precisa nascer de novo. Uma coisa que é certa é que quando a gente aceita Jesus, o Espírito automaticamente ele vem morar na gente. Ele vem. Só que a transformação ela é diferente. Ela é diferente, ela vem com o tempo, não é imediata. A gente é liberto na hora, mas o mau caráter continua, os maus pensamentos continuam, aquela educação que a gente teve ao longo da vida continua, a dívida continua, a tentação vai continuar. Porque a transformação é aos poucos. Então aqui, Jesus falou comigo. As vestes, elas simbolizam, todos nós sabemos, que é a santidade. Jesus estava falando duas coisas ao mesmo tempo. Ele estava falando da velha aliança, que não tem como se aliançar com a nova, e estava falando sobre ser santo. Em Zacarias 3, do versículo 3 ao 5, fala exatamente sobre isso. E diz assim: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tinham as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor o observava. E aqui a gente vê que as vestes, elas simbolizam também a santidade. Por isso que várias vezes em visões os profetas e os discípulos viam Jesus com vestes brancas, com vestes resplandecentes, que a noiva de Cristo ela veste roupas brancas, resplandecentes, porque simboliza a pureza, a santidade. Então Jesus ele estava chamando a atenção para a santidade. A santidade está no nosso interior, ela não é perceptível às vezes para alguns por fora, mas a gente sabe que quem serve e reconhece a outro. Eu ainda tenho dificuldade de reconhecer os servos de Deus, eu não tenho muito esse discernimento, mas as pessoas, elas reconhecem, elas falam: você fala diferente igual o João, você é um deles, você fala como ele. Então as vestes, ela identifica quem a gente é. Então Jesus diz: muda as vestes. Não queira algo velho na sua vida, porque esse mundo ele tem muitas coisas para oferecer, muitas mesmo. Nesse tempo tem facilidade para acessar séries, filmes, nas redes sociais imagens, e todas essas coisas elas contaminam o nosso coração, às vezes com ira, às vezes com malícia, às vezes com impureza. Quantas vezes a gente está na igreja e a gente tem vergonha de dizer quem a gente é? E isso eu acho que todo mundo já passou, principalmente quando é no início, quando não conheceu Jesus assim profundo, não entrou no Santo dos Santos, porque a presença de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela faz você se apaixonar, ela faz você querer falar, querer abrir a sua boca e falar que Deus fez na minha vida é maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que vocês também podem viver isso. Então Jesus estava falando: mude as vestes de vocês. Não tem como vocês quererem se adequar a uma coisa nova se vocês estão com vestes velhas.
é santidade, é fidelidade que os olhos do Senhor procuram. É isso que a palavra dele diz. E na segunda parábola ele diz: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará, a vasilha se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E aqui, mais uma vez, Jesus fazendo alusão à velha aliança e à nova aliança. Não tem como vocês receberem algo novo, sendo que vocês são velhos. O seu interior, a sua forma ainda é velha. Você precisa ter uma vasilha nova para receber algo novo. E aqui é algo muito poderoso. Porque Aleluia, na Bíblia, Jesus. várias vezes, o Espírito Santo ele é comparado ao vinho novo. E Jesus está dizendo, mais uma vez, para aqueles homens: vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam entender qual é o propósito. Qual é o propósito que eu vim aqui. Qual é o propósito de Deus enviar o Messias? Qual é o propósito? É algo poderoso. Tem uma passagem que é muito poderosa na Bíblia e é justamente quando Moisés ele fica 40 dias e 40 noites diante da face do Senhor. E quando ele sai de lá, o rosto dele está resplandecendo da glória. E eu, durante muito tempo, fiquei com essa palavra. Por que o rosto dele brilhava? Eu entendo, ele estava diante de Deus. E aquela santidade de Deus talvez tenha enchido ele, mas eu não entendia ao certo. E por esses dias o Senhor me mostrou e falou para mim o que era. Que naquele momento Moisés se tornou um com Deus. Moisés ele ficou tão cheio de Deus que era impossível esconder a glória de Deus. E todos viam a glória no rosto de Moisés. E o Senhor falou para mim: é possível vocês viverem isso. É possível hoje, porque o Espírito ele habita na gente. E quando a gente fala, e quando a gente anda, e quando a gente pega, é o Espírito falando através da gente. Ou então a gente está sufocando ele dentro da gente. Paulo fala: tomem cuidado para que vocês não se excluam da graça de Deus. Porque é possível a gente se excluir daquilo que Deus nos deu, nos ofereceu. E nada é maior do que o Espírito de Deus. Nada é maior. Nada é maior. Porque o Espírito de Deus, ele vem, transforma, ele nos convence. Porque eu dizer essas palavras para vocês, tranquilos, não tem efeito nenhum. Mas é por isso que eu pedi os intercessores, que eu faço parte da intercessão da minha igreja, eu pedi a eles orem para que Deus, ele convença eles da palavra que eu vou dizer, porque eu não sou pregadora, mas eu vim aqui conforme uma direção que Deus me deu. É o Espírito Santo, conforme o coração de vocês se abrirem, é que ele vai convencer. A gente sabe que a Bíblia fala de coração de pedra e coração de carne. Então eu pedi para eles que intercedessem, porque se houvesse alguém com o coração puro para entender o que o Espírito Santo está dizendo hoje, porque não é fácil, é um temor grande que eu tenho de vir trazer a mensagem, a palavra de Deus, não é de qualquer jeito. A gente estuda, a gente procura andar ali, Deus, em temor. Deus, é isso que eu tenho que falar, isso. Porque as coisas de Deus é séria demais. Tem gente que brinca com Deus. Jesus, ele está voltando. E é isso que ele tem colocado no coração dos filhos dele. Ele tem confirmado. Ele fala: santifica, busca mais, une mais, ora mais em sinceridade, em pureza. Não se apegue às coisas desse mundo, não se apaixone pelas coisas desse mundo. Se apaixone pelo noivo, pelo Senhor que é lindo, que transforma vidas. Que pega aquele que é traficante, é matador, e faz a pessoa mais doce, mansa, cheia de amor. Foi assim com Paulo. Quantos de nós fomos libertos de coisas terríveis, curados? E aqui Deus, ele falou comigo, porque aqui a Bíblia fala que o odre velho, vasilha velha, não vai aguentar o vinho novo. Ele não vai durar por muito tempo. É como eu falei,
Quando você se converte, o Espírito Santo ele vem morar dentro de você. Mas se você for velho, vasilha velha, não vai durar por muito tempo. Não vai suportar. Deus, ele quer coisas novas, para fazer coisas novas. Você precisa ser novo para viver coisas novas. É triste, o Senhor uma vez falou para mim, que quando aparecer o sinal do Filho do Homem no céu, muitos vão olhar e não vão se identificar, porque não estavam andando em santidade, e vão lamentar naquele momento. Vão lamentar, vão olhar para toda aquela santidade, aquela pureza. Eu vou saber naquele momento, infelizmente, eu não vou subir. Eu passei todo esse tempo dentro da casa do Senhor e eu não vou subir. Eu toquei, eu cantei, eu preguei, eu orei, pessoas foram libertas. Mas eu não estava transformado. Eu não estava santificado. Eu não estava em pureza diante do noivo. Aleluia, Jesus. Senhor, imagine a tristeza do Senhor vendo a gente perdendo tempo com tantas coisas pequenas. O Senhor disse pra mim, pare de olhar para as coisas pequenas na sua vida. Tem coisas maiores, coisas que ninguém viu, coisas que ninguém viveu. Aleluia! Esperando quem? Para quem que a gente está olhando? É para Deus? É para esse Deus? Eu acho que não. O nosso Deus é tão puro, tão sincero. Por que a gente não consegue ser como Ele? Por que a gente só anda num caminho que não é o dele? Senhor. Aleluia, Jesus. Não, eu choro. Porque como intercessor, Deus nos dá um coração sensível pra gente. A gente olha pra igreja e vê a igreja, sabe, dispersa, vê a igreja. Isso entristece. Porque é como Moisés sofreu, como Daniel sofreu. E a gente quer que o povo tenha um encontro com esse amor maravilhoso. Mas o coração não ajuda, a velha vida grita mais forte. Eita glória, Jesus. Não quer viver as coisas maiores. E como a palavra de Deus diz, o vinho novo no odre velho, na vasilha velha, não dura por muito tempo. Vai se arrebentar, vai desperdiçar o vinho, vai se quebrar. Não vai haver porque não quis aplicar e viver a nova vida. E a gente sabe que Deus prometeu um grande avivamento no Brasil. Ele prometeu que iria fazer isso aqui. Há uma curiosidade, ele não disse quanto tempo ia durar. Isso é exatamente por causa disso. Porque muitos vão experimentar, vão viver, mas a vida, a vasilha, não vai ser nova. Então vai ser algo passageiro. Infelizmente. Deus, ele prometeu, ele vai cumprir, vai fazer do jeito que está. Se ele falou, gente, é pra gente se preparar. Foi essa a ordem que deu ao povo. Ele falou, eu vou no meio de vocês, se santifiquem. Mudem, se lavem, se purifiquem. E exatamente isso, para que dure, e não seja algo passageiro, para que não seja algo que venha e vá tão fácil, mas que seja algo transformador, algo duradouro, algo que permaneça, algo que seja algo grande, mas é a gente que estabelece isso, a gente é que escolhe se vai ser algo duradouro, algo passageiro. Deus, ele sempre colocou nas nossas mãos a chance de escolher, a chance, sempre foi assim, ele falou no passado, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição, escolhe o que você quer. E ele continua falando hoje, escolhe o que você quer, a vida ou a morte, viver de uma forma medíocre ou uma vida extraordinária. E ainda nos dias de hoje o Senhor fala, por isso eu digo, irmãos, Jesus está voltando, e é mais breve do que vocês pensam. Não fiquem achando que uma hora, não vai dar tempo, às vezes não vai dar tempo.
Porque quando a gente senta e vai estudar as profecias do Senhor, Ele deu uma média. Ele não disse o dia e a hora. Mas a gente for estudar a fundo, tem uma média ali de tempo. A gente não sabe o dia e a hora. Mas o Senhor, Ele está perto de nós. Então tenha um temor de andar conforme a palavra de Deus. Tenha um temor de andar em santidade, de ser novo em Cristo. Porque às vezes a gente tem dores do passado, a gente tem traumas do passado que a gente não se curou. Isso é uma coisa que a gente busca diante de Deus. A gente chega a Deus e fala: Deus, o que eu preciso melhorar? O que eu ainda carrego no passado que eu preciso deixar para trás? Qual é o fardo? O que é, Pai, que tem dentro de mim que eu carrego no passado? Às vezes é trauma de infância, às vezes é um abandono, às vezes é algo que a gente carrega e aquilo faz a gente ter um comportamento que a gente vê que não está certo. Incomoda a gente, mas muitas vezes a gente não procura saber. Não vai diante de Deus saber o que é aquilo. E o último versículo, e é o mais interessante, e é algo que abre mesmo a nossa mente, é que Jesus fala: ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Aí eu fiquei pensando: Senhor, por que o Senhor fala tanto de novo, ser novo, vasilha nova, vestes novas, e o Senhor fala que o vinho é velho? O Senhor falou também que o vinho novo é posto no novo. E aqui o Senhor falou mais uma vez comigo, porque a tradução da Bíblia, às vezes uma palavra em grego, ela foi traduzida da mesma forma em português, que outras palavras têm significado, mas algumas têm significado mais profundo que outras. E é isso que a gente tem que se atentar. Hoje em dia existem aplicativos para que a gente possa entender o contexto da palavra de Deus, para que a gente não comece a duvidar e fale: a palavra está entrando em contradição, mas ela nunca entra. Às vezes é só a tradução. E Deus, Ele deu essa tecnologia para a gente saber, para a gente buscar estudar e aprender da palavra dele. Irmãos, eu não fiz teoria, eu não fiz nenhum curso. Dá uns meios para a gente aprender e estudar a palavra dele. Uma coisa é a gente pegar e ler o versículo pela manhã, outra coisa é estudar. E é isso que Deus